Oi, pessoal, tudo bom? Bom, então vamos lá. A questão é o seguinte, eu vou corrigir aqui agora os exercícios com vocês, tá? Da aula passada. E no decorrer da aula, eu vou falando com vocês aqui sobre o que eu vou pedir. Eu sei que já tem o trabalho, né? A introdução do artigo, o mini artigo, vamos dizer assim. Nós vamos deixar isso para final do mês agora, né? Sem ser essa semana agora, semana que vem, provavelmente, né? E eu já programei mais ou menos para que a gente faça naquela sexta-feira que a gente combinou, né? A gente faça essa aula do artigo, da apresentação, das ideias de vocês, vai ser bem legal nessa data. Eu vou agora, então, corrigir com vocês as tarefas da aula passada, para porque dessa vez a gente não fez aquela interação dentro de sala, né? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto. Tá aí na tela. Vou fazer uma leitura rápida e vamos falar a resposta, né? Número 1. Considere as assertivas abaixo sobre o sistema límbico, né? O sistema límbico localiza-se na parte central do cérebro. A opção 1 está correta, né? 2. Acredito que o sistema límbico desempenha um papel importante nas emoções, sobretudo naquelas relacionadas com a excitação sexual, agressão e dor. Corretíssimo, já conversamos sobre isso, né? Inclusive aí levantamos mais o tema, né? Com dúvidas de vocês, foi bem legal. Um circuito límbico envolve áreas como o hipocampo, certo, né? Ponto aí. Quando o hipocampo é lesionado, as pessoas em geral desenvolvem amnésia. Sim, vocês já sabem, né, que o hipocampo, a gente falou bastante do hipocampo, aqui inclusive nos exercícios, é relacionado com a nossa memória, né? Então, se tiver uma lesão nessa região, nossa memória vai ficar prejudicada, então pode estar relacionado sim à amnésia. Então, 3 também está correto, vamos ver o 4. No sistema límbico são encontrados centros neurais que proporcionam nossas capacidades sensoriais, habilidades linguísticas e capacidade de raciocínio. Corretíssimo também, né? Tem a associação, né, da área de Wernicke com a área de Broca também. Broca foi um dos estudiosos do sistema límbico, né? Então, os 4 estão corretos. Então, vamos ver. É correta apenas a alternativa que corresponde às assertivas, é a alternativa que vai ser todas, né? 1, 2, 3 e 4. Então, letra D, 1, 2, 3 e 4. Ok? Vamos passar aí para o número 2. Saber como funciona o sistema nervoso e, mais especificamente, o cérebro é fundamental para compreendermos o nosso comportamento, as emoções e os processos cognitivos. Analise as assertivas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso aí, tá? O lobo frontal é um dos 5 lobos do cérebro humano e está ligado diretamente à audição e ao processamento avançado da visão. Opa, não, né? Audição é o temporal e visão é o lobo occipital. O lobo frontal, se falasse da parte motora, né, aí sim estaria relacionado. Então a primeira é falso. Vou botar um F aqui, para a gente lembrar. O cerebelo é responsável pela manutenção do equilíbrio, pelos movimentos voluntários e pelo controle do tônus muscular. Certíssimo. Verdadeiríssimo, né? Então, quem faz equilíbrio, quem vê a nossa parte muscular, quem organiza as contrações musculares, aí, quem auxilia, né, é o cerebelo. E graças a ele a gente tem um equilíbrio corporal, né? Vamos ver o terceiro parênteses. O tálamo funciona como centro de regulação do comportamento através de circuitos de integração dos sinais que recebe. Certo também, ó. O tálamo, ele recebe, né, todos os sinais, informações que vêm do meio exterior, né, ou de outras regiões do corpo, e ele que faz essa organização cerebral, né, ele que faz essa regulação. Então, ele funciona como um centro de regulação mesmo, né, corretíssimo.
Então, também verdadeiro. Vamos ver o quarto. Parêntese, o sistema límbico é a unidade responsável pelas emoções e comportamentos sociais, até aí o correto, necessários à sobrevivência de todos os mamíferos. Sim, interferindo positiva ou negativamente no funcionamento visceral e na regulação metabólica de todo o organismo. Bom, o sistema límbico, pessoal, ele é responsável pelas emoções e também, é claro, pelo nosso comportamento. Ele interfere positivo e negativamente também, né? Na nossa parte visceral é aquela questão do que está, né? Quando a gente sente uma necessidade, quando a gente está participando de alguma coisa que nos dá alegria ou tristeza, né? Ou choro, ou raiva, o nosso sistema límbico ele permite, ele faz com que o nosso sistema biológico, né, execute algumas ações, como, por exemplo, sudorese, às vezes a gente treme, né, de medo de alguma coisa, são reações que o nosso corpo faz. E a gente chama isso de funcionamento visceral. E fala aqui interferindo positiva ou negativamente, que pode ser alegria, pode ser raiva, né, pode ser medo, pode ser reações tanto boas quanto reações ruins. E isso na regulação metabólica de todo o organismo. Sim, interfere na parte celular, com certeza, quando a gente tem esses sentimentos, né? Essas sensações que ocorrem aí, que são do nosso dia a dia. Então, também está correto. Então, FVVV. Vamos ver qual que é. A, B, F, F. Aqui. C. Então, resposta correta, número 2, letra C. Número 3. Enquanto a neuropsicologia clássica concentrava-se na busca dos correlatos neuroanatômicos e neurofuncionais, neurofisiológicos, né, dos processos mentais, ou seja, das bases neurológicas das atividades mentais superiores, né, a neuropsicologia cognitiva enfatiza o estudo das diferentes operações mentais que são necessárias para a execução de determinadas tarefas, isto é, do processamento. Essa frase aí diz o seguinte: enquanto o clássico, né, as pessoas estudavam, os cientistas estudavam a parte anatômica, a parte morfológica, né, o funcionamento daquela área ali, de uma forma mais comprovada, vamos dizer assim, mais científica, a parte cognitiva, quem fazia estudo neurocognitivo, é uma coisa que é, às vezes, um pouco subjetivo, né? Não tem muita explicação física, vamos dizer assim, não tem muita explicação anátomo-fisiológica. E isso já tem estudos aí comprovando, né? À toa que a gente fala sobre esse assunto bastante, inclusive para vocês da psicologia, que tem estudos aí bastante que já comprovaram aí essas reações a partir a partir do sistema límbico aí, graças à modernidade, à evolução da medicina aí, com uns exames que a gente diz exames funcionais. Eu já comentei com vocês aí a TC funcional, a ressonância funcional e outras técnicas aí que o pessoal utiliza. Então vamos diferentes operações mentais que são necessárias para a execução de determinadas tarefas, isto ficou fácil, né? É um processamento de quê? O nosso sistema límbico estuda cognitivo, límbico, né? A emoção, a memória e a informação. Só coisa agradável? Tá aqui, de operações agradáveis? Não, né? Também pode ser coisa desagradável. Só trabalha o nosso autoconceito? Não. Trabalha aí diversas outras percepções nossas que não só o nosso autoconceito. E só de também coisa desagradável? A gente só tem sensação desagradável, imagem desagradável? Não, né? Nossa memória só lembra de coisa ruim? Obviamente não. Então, emoção, memória e, é claro, de informação. Letra B de bola. Número 4. Grande parte do controle sobre as operações do sistema do nosso corpo pertence ao sistema nervoso. Em relação a esse tema, analise as proposições e responda.
Então vamos ver as proposições. Na parte central do cérebro localiza o sistema límbico, o qual desempenha importante papel nas emoções, especialmente naquelas relacionadas com emoção e agressão. Sim. Essa palavra especialmente aqui talvez nos traria alguma dúvida, né? Mas não é não. É sim. Fala muito sobre emoção, né? Fala muito sobre essa parte. É estudado muito essa parte de agressão, né? Principalmente da parte uso dos psicóticos, das pessoas psicopatas, né? São bem. É muito estudo em cima para poder entender o que se passa na mente, né, dessas pessoas. 2. O sistema límbico está localizado no córtex cerebral. Opa, já posso parar aqui. Não é no córtex, né? Ele está localizado internamente, na parte central. Córtex é a região externa, sendo local de sensação consciente do processamento de informações. Questão aqui que não é no córtex, tá? Então aqui é verdadeiro, não sei se é verdadeiro, não é verdadeiro ou falso, não, eu vou marcar aqui. Aqui é falso. 3. Localizado na parte frontal dos... Não, também não, né? Não é na parte frontal do cérebro. Até pega ali um pedaço, o giro do símbolo, né? A parte pré-frontal. Mas, na verdade, ele está ali pegando ali vários lobos, né? O lobo temporal, né? O lobo parietal. Então, não é exclusivo ali da parte frontal. O cerebelo coordena os movimentos. Tá falando do cerebelo. O cerebelo coordena os movimentos, mas aí não adianta, né? O cerebelo não é na parte frontal. O cerebelo é na parte posterior, inferior ao occipital, né? Então, coordena os movimentos voluntários e o equilíbrio do ser humano. Então, também é falso aqui, mas a única certa, a sequência correta é a 1. Aqui, letra E. Então, somente a 1 está correta, na número 4. Ok? Vamos para 5. Leias assertivas. A 1. O sistema límbico está relacionado exclusivamente ao processamento da emoção, atuando na manifestação dos sentimentos de raiva. Aqui, exclusivamente, não. Né? Ele também está relacionado a outras reações que a gente já sabe, informação e memória. Né? 2. O sistema límbico capacita-nos de forma a adaptarmos nossos comportamentos com flexibilidade em resposta ao ambiente através das manifestações afetivas. Opa, essa aí tá certa. Aqui errado. E a 2 certo. O mesencéfalo, lembram lá do tronco encefálico, mesencéfalo, ponte bulbo? Lembram, né? É região de localização do sistema límbico. Não. Não tem ali. Pode estar bem próximo ali do mesencéfalo, mas o tronco encefálico não participa do sistema límbico. Então a única correta é a 2. Letra C aqui. Somente a opção 2 está correta. Então, número 5, letra C. Número 6, o sistema límbico é considerado por muitos autores como responsável pela neurobiologia das emoções e tem elementos decisivos para tal. Sendo assim, assinale a alternativa que possui o elemento disparador das emoções de medo e ansiedade no sistema límbico. Aí, a área de medo e ansiedade, é lógico que eu disse para vocês, e vocês sabem disso, que é um circuito. Então, está tudo relacionado. Mas existem algumas áreas que são um pouco mais específicas, não que as outras não façam essas funções, tá, pessoal? A gente tem que entender isso. Porque pode acontecer aí daqui 1 ano, 2, 3, ter outros estudos, aí eles vão redescobrindo e vendo que as outras áreas acabam aí atuando também nessas funções. Igual tem muitas que já atuam, né, já são estimuladas aí quando são feitos os testes, né? Tanto para medo e para ansiedade. Mas, aí no caso, aí, quem dispara as emoções, quem é específico, né, no sistema límbico em relação à parte de medo e ansiedade, é também uma área bem estudada no sistema, que é a amígdala, né? Então não tem para onde fugir, não, tá? Letra C. Número 6, letra C, amígdala. Número 7, o hipocampo é uma das estruturas mais importantes do cérebro. Com certeza. O cérebro todo é importante, mas assim, se a gente pudesse
vamos dizer, especificar um pouco mais quais são as estruturas importantes, só para vocês entenderem. O cérebro, ele é... Toda a massa encefálica, se lesionada, é muito grave para a gente. Por isso nós temos a caixa craniana, nós temos a proteção das meninges, né? Então, aí você vai me falar assim, mas e se for lesionado uma parte cortical do lobo? A gente vai ter alguma alteração? Sim, mas talvez, como o cérebro sofre a neuroplasticidade, né? Como o cérebro, como as áreas circunvizinhas, as áreas ao redor, laterais, elas fazem as funções das outras depois de um tempo, né? Elas aprendem a realizar aquilo ali. Acaba sendo assim regiões que, se lesionada, o indivíduo consegue aprender as funções daquela área e executá-las durante o dia a dia, lógico, com tratamento, né? Mas assim, as áreas mais internas, igual vocês já sabem, então é bom vocês terem isso em mente. Deixa eu voltar para mim aqui. As áreas mais internas, a área cortical, a área de córtex, essa área toda externa, tá? A gente chama de córtex, mas assim, não é o lobo em si, é o córtex, né? É a parte mais externa. Córtex frontal, córtex parietal, temporal, são o nome dos lobos, tá? É importante? Sim. Caixa craniana, meninges que protegem ali internamente o cérebro, né? Então, é uma região que tem que ser muito protegida, porque se lesionado, nós já sabemos que vai dar algum problema. Mas a área cortical, ela tem essa capacidade da área circunvizinha fazer a sua função quando lesionado. Só corre 100%? Não, uma lesão no cérebro é muito grave, seja a lesão que for. Mas quanto mais cortical essa lesão, quanto mais superficial, vamos dizer assim, essa lesão, menor são as chances daquele indivíduo sofrer demais, né? Ter um dano permanente, ter algum problema mais grave. Embora tudo é grave, hein, pessoal? No cérebro, né? Não dá pra gente falar que não é. Mas quando a gente fala de uma coisa mais interna, não é à toa que tem toda essa massa encefálica, toda essa região, essa caixa craniana, né? E quanto mais interno, mais protegido é. E isso não é à toa, né? Mais protegido é porque necessariamente, se lesionar aquela região ali, se tiver algum problema ali, as chances de uma neuroplasticidade, a chance de um indivíduo ter uma função ali renovada é muito pequena, tá? Então, eu acho que fica legal vocês poderem entender isso e prestar atenção bem nisso, porque ter essa visão, né? Da área cortical, ela é importante, óbvio, todo o cérebro, mas quanto mais interno, mais grave ou mais importante, né? Então vocês podem ver que o hipotálamo é super importante, é uma coisa desse tamanhozinho lá dentro do cérebro, mas que comanda N coisas no nosso organismo e ainda participa do sistema límbico, né? Tálamo também organiza todas as ações do corpo humano, né? Ele que, preciso enxergar, manda lá para o parietal. Tô com dor, aí manda informação pro lobo somestésico, que é o lobo parietal. Enxergar o occipital, né? Não parietal. Então, assim, ele que organiza tudo. A região perceberam que a região do giro do cíngulo tá ali rodeando o corpo caloso, né? Tá, a região do sistema límbico está ali internamente, então é uma região de extrema importância. Região de hipocampo, parahipocampal, toda aquela região ali do sistema límbico está ali internamente. Então também, se são essas regiões que trabalham essa parte, também são regiões de extrema importância. Então tudo que está mais internamente é de extrema importância. A amígdala está lá dentro, né? Então, assim, eu gostaria que vocês tivessem essa noção, que é bastante interessante, para vocês não esquecerem mais. Tá mais para fora, é muito importante, é óbvio, mas tem chances de recuperação maior. Uma lesão mais interna, a chance de recuperação menor, porque as estruturas são mais especializadas, elas comandam mais coisas, né? Como hipotálamo, a hipófise ali, aquela região mais interna. O tronco encefálico não deixa de ser importante, né? Embora tenha um acesso muito fácil ao tronco encefálico pela nossa nuca, né, vamos dizer assim, no occipital, ele também é uma estrutura de extrema importância. E, se lesionado ali, vai atrapalhar a transmissão dos impulsos, né, nervosos
inferior para superior, de membros, né, de corpo, do exterior para a cabeça, e vai influenciar na nossa resposta, tá? Sendo que o tronco, a gente já sabe que ele também tem outras importâncias além dessa transmissão ali dos impulsos para chegar até no tálamo, né? Controle de frequência cardíaca, controle da respiração, centro regulador da respiração. Então tem várias outras importâncias. É um acesso mais fácil por essa região nossa, pode lesionar com mais facilidade, mas aí também ele tem ali a sua proteção ali do occipital, né, dessa parte inicial aí da coluna cervical também, tá? Porque ele faz a conexão com a medula. Então é isso que eu queria que vocês entendessem também. É importante e é legal ter esse entendimento aí do que é mais interno, talvez tenha mais mais externo também tem muitas funções, porém, assim, não é que é menos importante, mas as estruturas mais internas, elas desempenham um maior número de funções cerebrais. Acho que vocês conseguiram compreender, né? Então, deixa eu voltar lá para a correção. Compartilhar a tela. Voltando, número 7, então. Tá? O hipocampo é uma das estruturas mais importantes do cérebro. Sim. Sobre ele, é correto afirmar, exceto que. Então, é o que está errado, né? Na número 7. Letra A. Está associada à memória? Com certeza. Letra B. Relaciona os estados emocionais? Também sabemos que sim, né? Participa da regulação das atividades viscerais? Com certeza, o sistema límbico todo. Participa da regulação das atividades endócrinas? O hipocampo? Não. Se fosse hipotálamo, né, aí a gente poderia até dizer que sim. Mas a letra D, então, já sabemos que é a resposta, tá? Hipocampo está relacionado com memória, não participa de hormônios, né, da produção de hormônios, de atividade hormonal no nosso corpo. Endócrino é relacionado à parte interna corporal hormonal, né? E a letra E está associada à manifestação de estados depressivos. Sim, o hipocampo também tem relação ali à parte depressiva, visto que ele é do sistema límbico, né? Todo o sistema límbico ali pode estar relacionado, lógico, umas regiões a mais do que as outras, né? A parte de depressão, raiva, medo, ansiedade, alegria, né? E tudo mais. Então, resposta da número 7, letra D de dado. Número 8, sabe-se que os lobos cerebrais estão associados a funções específicas. Claro. Considerando tal premissa, as alterações de percepção visual, memória, integração visual, ficou fácil, hein? Ou déficits visoespaciais estão associados. Falou, pessoal, em visual, memória visual, falou em enxergar. É muito fácil a gente já ir direto para o lobo occipital ou córtex occipital, tá? Então, letra D de dado, occipital. Número 9, associe o trecho a seguir com uma doença. Provocado por uma degeneração de diferentes estruturas cerebrais, sobretudo do hipocampo, produzindo, nesse caso, a perda progressiva da memória, entre outros sintomas. Poderia confundir com todas essas doenças neurodegenerativas aqui, tá? Mas tem a característica principal aqui, que se perde memória, e eu também não iria fazer o contrário, não ia colocar essa questão se fosse o contrário para vocês. Tá claro e característico que é do Alzheimer. A diferença aqui é que o Alzheimer já foi identificado, né, das outras doenças, que o hipocampo está ali totalmente ele não está lesionado, né? Mas ele está uma perda de função, tá? Então, se ele perde função, a função do hipocampal é relacionada à memória, né? Então, a gente já caracteriza com o Alzheimer, que
É uma doença neurodegenerativa, todo mundo conhece, e tem vários sinais e sintomas, dentre eles aí o esquecimento, né? Comete muitos idosos, principalmente a partir dos 65 anos, mas não é uma doença exclusiva de idosos. Existem casos aí de pessoas mais novas, obviamente, com Alzheimer, né? Então é o Alzheimer, tá? Falou em perda de memória relacionada a essa região hipocampal, letra B de bola, Alzheimer. 10. A afinidade do circuito de Papez, ou Papez, como queiram, com o controle visual e auditivo é diretamente relacionada com a seguinte região. Tá. Amígdala. Septo, também região septal, não. Está mais relacionada àquela região de prazer, né? Hipotálamo, não. Giro do símbolo, sim. Então, a afinidade do circuito de Papez com controle visual e auditivo, ela está relacionada ali com o giro do símbolo. O giro do símbolo, né, ele é grande, ele circula, vamos dizer assim, o nome já ajuda, né? Praticamente todo o corpo caloso ali do cérebro, e ele exerce ele várias funções, tá? Mas por exclusão, o hipotálamo não está relacionado com controle visual, septo também não, e amígdala também não. Nós já vimos. Então, a letra D de dado, número 10, D de dado. Número 11, o sistema límbico apresenta um grupo de estruturas cerebrais que ajudam a regular a emoção, a memória e alguns aspectos do movimento. Ok. Assinale abaixo a alternativa composta por este grupo de estruturas cerebrais. Então aqui essa questão foi... Vocês fizeram alguma confusão aí na hora, né? Acho que eu até auxiliei vocês no momento. Então não tem muito erro, não. Só tem que lembrar qual é a opção aqui. Era só lembrar quais são as regiões que fazem parte do sistema límbico. Lembrando que hoje essas regiões fazem parte. Pode ser que amanhã ou ano que vem alguma dessas regiões deixe de fazer parte, acho pouco provável, ou eles encaixam ou achem outra função relacionada também no sistema límbico de outra região cerebral, tá? O corpo humano é assim, os estudos são assim, então pode ser que saia alguma coisa mais recente aí. Então a gente sempre tem que estar atualizando e vendo realmente se tem alguma coisa a mais. Mas por enquanto são essas regiões. Giro subcaloso, o pessoal não chama, então seria o giro do símbolo, a mesma coisa, né? Então não. Já elimino aqui. Deixa eu ver aqui. O hipocampo, amígdala, lobo temporal, não, lobo temporal, não, isso não, com esse nome, né, especificamente. Amígdala, lobo occipital também não. Os lobos, quando fala em lobo, pessoal, a gente já elimina, porque quando a gente fala de sistema límbico, né, a gente tem que relacionar as estruturas de forma correta. Se a gente falar os lobos, se a gente falar giro subcaloso, por exemplo, que é o giro cingulado, tá errado, né? Então, aqui a letra E, ó, amígdala, só faltou a E, né? Hipocampo, hipotálamo, né? Septo, ou área septal, o giro cingulado, ou giro do símbolo, o bulbo olfatório, o fórnix e os corpos mamilares. É isso mesmo. Então, a resposta correta aqui da 11, letra E. Número 12. Muitas estruturas fazem parte do sistema límbico. Dentre as estruturas citadas abaixo, qual contorna o corpo caloso e se relaciona com a resposta emocional da dor? Ficou fácil, né? Já tinha falado antes aí, comentado em alguma questão sobre qual contorna o corpo caloso. Agora, mais uma informação, obviamente, que vocês sabem, é que ela está relacionada aí à resposta emocional da dor, né? O que seria uma resposta emocional da dor? Seria você chorar, né? Fazer gestos, né? Sentir, né? Não só ter a dor, mas você ter expressões da dor, né? É isso que é uma resposta emocional da dor. É o giro do símbolo, né? Então, que contorna ali todo o corpo caloso. Letra
C. 13, relacionar aí as colunas abaixo. Então, vamos relacionar. Isso aí também vocês quebraram a cabeça um pouquinho, mas não é difícil, não. Vamos ver pelas opções aqui dos parênteses, que a gente vai colocando os números ali, fica mais fácil. Deixa eu pegar um ponteiro vermelho, tá? Sensação visual. Córtex pré-frontal, não. Motor primário, não. Visual secundário, não. É o córtex visual primário, tá? Número 4. Então, quando a gente fala de sensação visual, é o córtex visual primário. Associação do som, córtex pré-frontal não, motor primário não, visual secundário não, área auditiva secundária, né? Então, a associação do som, área auditiva secundária. São aquelas áreas, né, pessoal, que tá até nos slides, que a gente divide o cérebro, né? São as áreas funcionais do cérebro, tá? É importante a gente ter esses nomes e ter as funções dessas áreas na mente, vale a pena, tá? Intelectualidade é o pré-frontal. Movimentos voluntários, motor, né? Tá ali, tá na cara, motor primário, né? E só sobrou o córtex visual secundário aí para memória visual. Talvez assim, o que daria para fazer confusão seria o córtex visual secundário e o primário, né? Mas quando a gente fala de memória visual, é o secundário, e quando a gente fala da sensação visual, né, de percepção visual, é o primário. Sempre o primário faz uma determinada função e o outro, o secundário, ou vice-versa, termina aquela ação, né? Um percebe, o outro executa, né? Um sente e o outro faz a função, é assim que funciona, tá? Então a sequência correta aí, 4, 5, 1, 2, 3, da número 13. Quase acabando. Número 14, vamos ler. A palavra hipocampo deriva das palavras gregas hippos, que significa cavalo, e campos, que significa monstro marinho, né? É por causa do formato, né? Refere-se à forma, tá aqui, da estrutura que se assemelha a um cavalo marinho, tá? As estruturas hipocampais alongadas situam-se ao longo do cérebro, uma em cada uma das partes mediais dos lobos temporais encaixados profundamente no cérebro. Tudo é profundamente, ó, lá dentro, internamente, parte central. Falou de sistema límbico, é tudo lá dentro. Essa área é uma parte importante do sistema límbico, de uma região cortical que regula. Bom, o sistema límbico tá meio que na cara aí, né? Mas vamos ver aqui, falando do hipocampo. Já falamos do hipocampo bastante, né? Então, o hipocampo ele regula a memória, né? No caso aqui, acho que tem outra opção: medo, ansiedade, não atenção, perigo, prazer, raiva. Não, é a memória. E no caso, é a memória de longa duração, mas é a memória. Número 14, resposta: memória. 15. Emoções evidenciam todas as nossas experiências com caráter especial. Essas emoções, assim como as alterações corporais que as acompanham, são veiculadas por sistemas neurais distintos no cérebro. As emoções são controladas e executadas pelo sistema límbico. Esse sistema possui diversas regiões que funcionam em conjunto como uma orquestra. E realmente é uma orquestra, né? Para que tudo isso funcione. E dentre elas, o Fornix, que tem a função de... Depois vocês olham lá a imagenzinha do Fornix, mas o Fornix tem uma função muito simples. Deixa eu pegar a imagem, que é melhor.
Vou colocar aqui nessa parte do fim. Eu abro para vocês. Aqui, ó. Aqui está o fornix. Deixa eu vermelhar ele. Então, ele está relacionado a levar o quê? Informações do hipocampo até o hipotálamo. Tá? Então, a função do fornix é uma ponte, né? Uma ponte de informação, de transmissão de informação, de impulso, de percepção, né? Do hipocampo, está aqui escrito aqui embaixo, está relacionado ao número 1, até o hipotálamo, né? Que vocês já sabem que essa região é uma região, né? Aqui embaixo. Então, leva do número 1, do hipocampo, para o hipotálamo. Vamos ver qual é a opção. Conectar o tálamo ao hipotálamo? Não. Levar sinais, já é a B. Levar sinais do hipocampo ao hipotálamo. Tá? Então, o fornix ele tem essa função específica ali de fazer esse trânsito de emoções ali, de informações, né, de sinais do hipocampo ao hipotálamo. Deixa eu voltar para mim aqui agora. Então, essa é a parte da correção, né? Essa é a parte da correção. Eu tenho uma proposta aqui para a gente poder seminário 1,5, exercícios metade ali 0,8, né? Que eu tinha falado com vocês, 0,7, exercício passado. Então a gente ainda tem a metade do 1,5 para poder trabalhar, né? 0,7, 0,8. Não, tem o artigo. O artigo, né? Eu falei seminário, mas é artigo, né? Mas é como se fosse. É um seminário, não deixa de ser, né? Eu tenho um artigo aqui, um texto, é o sistema límbico, está aqui na minha mão. É um sistema límbico e as emoções, uma revisão anatômica. Só que é uma revisão anatômica, anatomo-funcional, fisiológica, né? Que é o que a gente está estudando. Ele é um texto grande, eu vou fazer o seguinte, eu vou resumir, eu vou fazer um recorte nele e vou liberar esse texto para vocês, ou vou demarcar. Tem muitas coisas, provavelmente, que vocês vão ler e falar assim, nossa, vocês vão entender praticamente tudo. Mas tem muitas coisas palavras ali que eles fazem umas junções, né, de um local com outro. O sistema nervoso, né, o cérebro em si, o encéfalo é um mundo, né? Então tem muita coisa que eles fazem uma junção. Mas tem uma parte aqui desse texto, desse trabalho que eles fizeram, eles falam um pouco da história e tudo, é um artigo bom para essa leitura do sistema límbico, né? Mas eles falam especificamente de cada região, com mais detalhes até, né? Então seria bom ler. Muita coisa, talvez, muitas palavras, às vezes vocês vão ficar pensando o que é, mas assim, não é para a gente se basear e fixar nisso, porque é um mundo, né? O sistema nervoso. Mas eu gostaria que vocês fizessem a leitura dessas partes. Então eu acho que eu vou fazer um recorte dessas partes, eu acho melhor, né? Depois, se vocês quiserem, eu libero o artigo todo, mas a princípio eu vou fazer um recorte que fala dessas regiões aí que a gente está estudando, tá? Que fala sobre o prazer e recompensa, fala sobre a alegria, fala sobre o medo, fala sobre a raiva, fala sobre reações de luta e fuga, fala sobre tristeza, né? Então é um texto, fala sobre a emoção e a razão. É um texto que relaciona essas áreas do sistema límbico com as nossas sensações, com as nossas percepções. E vocês já perceberam que eu estou bem mais firme, né, específico em relação a essa parte de emoções, porque para a psicologia, para vocês, é uma área bem interessante. Eu, particularmente, também gosto de ler bastante sobre isso. É bem legal a gente entender o subjetivo, o que não é físico. Eu sou professor de anatomia há mais de 10 anos e a gente gosta das coisas ali que estão aparecendo, mas a partir do momento que as coisas vão surgindo no cérebro, vai ficando muito interessante, né? As reações vão acontecendo e hoje em dia já está mais que claro que o futuro aí é a área neuropsicológica,
né, neurobiológica, nem neurobiológica em si, mas a área psiquiátrica, né, a área que vai lidar com o subjetivo, né, com coisas, às vezes, que são explicadas, que o nosso cérebro sofre estímulos, promove reações, porém, às vezes não tem uma explicação física para aquilo. Não é à toa que hoje muitas pessoas adoecem gravemente, seriamente, né? Então, por isso que é um grande desafio para a medicina, e às vezes falta uma explicação muito clara daquilo. E vocês vão perceber que às vezes chegar a um diagnóstico não é tão simples, né? Talvez vocês já tenham esse entendimento, ou já estão tendo, chegar a um diagnóstico de uma doença neuropsicológica, vamos dizer assim, não é tão simples, né? Neuropsiquiátrica não é tão simples, porque se confunde os sinais, os sintomas, aí tem o que a gente chama de diagnóstico diferencial, muitos sinais e sintomas são muito parecidos, né? Aí vocês estão vendo aí por que é um mundo, por que é parecido. Porque as áreas se completam, porque o cérebro é um órgão, né, que funciona em conjunto ali com todos os outros órgãos do encéfalo, né? Cerebelo, tronco, tudo mais. Então, é muito interessante a gente ter essa noção aí, principalmente dessa parte, quando a gente fala aí do sistema límbico também. Então, vou fazer isso, vou fazer um recorte, e é isso, tá, pessoal? Então, vou encerrar essa parte da aula, essa aula aqui. Bom estudo aí para todo mundo, tá?